Você sabe o que é o Alzheimer? Olá, sou a fonoaudióloga Cremilda e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o mal de Alzheimer. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, toque o sininho para que você seja notificado sempre que novos vídeos surgirem. Curta, compartilhe com os seus amigos que você achar que tem interesse nesse assunto. E fique alerta, porque às segundas-feiras, às 20 horas, sempre teremos vídeos novos, ok? Me diga aqui nos comentários. Você conhece alguém que sofre de mal de Alzheimer? Afinal, o que é o mal de Alzheimer? O mal de Alzheimer, ou doença de Alzheimer, é uma doença neurodegenerativa que afeta a memória e outras funções cerebrais. Pode acometer pessoas entre 50 e 80 anos, independente do sexo. Costuma evoluir lentamente por cerca de 10 anos e é a forma mais comum de demência. Foi identificada pela primeira vez por um cientista alemão do mesmo nome. Quais são os principais sintomas e sinais do mal de Alzheimer? A perda da memória costuma ser um dos primeiros sintomas e sinais do mal de Alzheimer. A memória recente é a mais afetada e a primeira que chama atenção. Então a pessoa vai esquecendo com frequência as coisas importantes e corriqueiras do seu dia a dia, o que vai comprometer a sua vida normal e a sua convivência com as pessoas da família e com os amigos mais próximos. A perda da organização no espaço é outro sintoma que costuma aparecer frequentemente logo no início. A pessoa começa a achar dificuldade em ir aos lugares onde ela ia frequentemente. Como, por exemplo, a pessoa que ia todos os dias na padaria, ou no mercadinho da esquina, ou na lotérica, na mercearia, ela começa a ter dificuldades para chegar no lugar ou para voltar para casa. Por algum tempo, ela costuma só ter dificuldade, mas gradativamente ela começa a se perder realmente. Como, por exemplo, não conseguir encontrar o endereço da sua casa. Essa desorganização no espaço passa a acontecer também no espaço interno da sua residência. E ela começa a ter dificuldade para encontrar objetos que ela guarda e que ela usa frequentemente. Ou então ela começa a ter dificuldades para se locomover dentro de casa. Vai a um lugar, a uma peça da casa, querendo ir a outra. E assim a pessoa começa a levantar suspeitas de que alguma coisa nela não está bem. Quando uma pessoa é diagnosticada com o mal de Alzheimer, o impacto é muito forte entre os seus familiares. Os familiares não sabem como reagir ao diagnóstico, como lidar com essa nova doença, né? Porque ela ainda é muito desconhecida pelo geral da população. Então, os familiares começam a ter dificuldade de se relacionar com a pessoa que tem mal de Alzheimer. E, via de regra, os familiares começam a falar menos com a pessoa, a se comunicar menos com ela, o que faz com que ela também se retraia e a comunicação comece a truncar. E a pessoa começa a ter a sua qualidade de vida sensivelmente piorada. E quando os familiares começam a restringir a liberdade do familiar que tem mal de Alzheimer,
as coisas começam a ficar piores. E a pessoa com mal de Alzheimer começa a ficar irritadiça, o que faz com que aconteça questões emocionais que vão piorar muito a qualidade de vida e a convivência também da pessoa com a família. Quais são as causas do mal de Alzheimer? As causas ainda estão em estudo, mas já se tem dados concretos sobre o seu mecanismo. A doença começa com uma alteração na síntese das proteínas no sistema nervoso central. Fragmentos anormais e tóxicos dessas proteínas começam a se acumular dentro dos neurônios cerebrais e no espaço existente entre eles. Como você pode ver, o nosso cérebro tem várias áreas responsáveis por diferentes funções. Esta área mais externa do cérebro é a córtex cerebral. Existe uma área mais interna, correspondente ao que se chama cérebro límbico, que historicamente ela é mais primitiva. Ela se forma antes na espécie humana. E nessa área mais interna do cérebro límbico, existem várias estruturas, inclusive o hipocampo, mais ou menos nessa região, que é responsável pela memória, principalmente a memória recente, e pela organização do espaço. Na córtex cerebral, ou seja, num ponto mais externo, se encontram outras áreas, inclusive a área pertencente ao mecanismo da fala, da pronúncia das palavras. Mas todas essas regiões aqui, de uma certa forma, colaboram pela organização da nossa fala, pela organização da nossa linguagem. Então, quando o cérebro é afetado pelo Alzheimer, a primeira região a ser afetada é interna, é o hipocampo. Mas algumas áreas da córtex cerebral também são afetadas ao mesmo tempo. Isso faz com que a linguagem comece a ficar alterada. Então, dentro das células e no espaço entre as células nervosas, vão se alojando esses fragmentos anormais das proteínas mal sintetizadas. E isso vai fazendo com que os neurônios internos, primeiramente, e alguns externos também, vão gradativamente morrendo, ok? E aí a linguagem vai se desorganizando. Como ela é degenerativa, ela vai evoluindo. Essa toxicidade vai alcançando outros neurônios adjacentes e vai se espalhando pelo cérebro. E à medida que vai se espalhando, vai acometendo as funções cerebrais. Pode acometer essa parte anterior aqui, responsável pelo planejamento e organização dos textos, do que nós vamos dizer e do que nós vamos escrever também, Pode acometer regiões do lobo temporal, e o entendimento da fala começa a ficar comprometido, do lobo parietal, e a organização da escrita, a organização da leitura começa a ficar comprometida, ou até a região occipital. Só que isso vai ser gradativamente acometido. E é por isso que a doença é evolutiva. A toxicidade começa a se espalhar lentamente por todo o cérebro. E a pessoa vai perdendo funções cada vez mais básicas, mais importantes para a sua vida. Não só para a fala, para a linguagem, como até para a deglutição, para a mastigação, enfim, áreas cerebrais que vão comandar as nossas funções, as funções do resto do corpo, ok? Então, era isso que tínhamos que falar hoje sobre o mal de Alzheimer, sobre a doença de Alzheimer. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe com os amigos, principalmente, que você acha
que tem algum motivo, algum interesse por esse assunto. E continue nos acompanhando, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações a cada vídeo novo que surgir. Devemos continuar a nossa conversa sobre o mal de Alzheimer. Vamos falar um aspecto ou dois a cada vídeo que nós publicarmos, ok? Espero vocês no próximo vídeo e até lá! Tchau!